A expectativa é de que a gente possa fazer a apresentação. A gente recebeu agora a notícia de que o presidente Fabiano Contarato adiou para o período da tarde, para as 14 horas. Então, 14 horas estaremos aí para fazer a leitura do relatório. Uma justificativa, senador, para adiar a sessão? Não falei com ele, mas imagino que seja por conta do prazo para a leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final. O senhor recebeu algum tipo de manifestação por parte dos ministros do Supremo ou do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, aos pedidos de indiciamento apresentados no relatório? Não, até o momento não. Senador, os indiciamentos de hoje, os 4 indiciamentos, eles só têm a ver com a questão do Banco Master ou o senhor também vai ter outros indiciamentos futuramente envolvendo a CPI do crime organizado? A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica, o crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado e ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Relator, crime de responsabilidade, o que tem a ver com crime organizado, senador? É uma consequência lógica, basta fazer o acompanhamento. O relatório é muito textual sobre isso. Você faz uma sequência de atos. A depender da figura, ou seja, do sujeito ativo, de quem comete o crime, você vai ter crime comum ou crime de responsabilidade. Hipoteticamente, o mesmo fato pode, inclusive, equivaler as duas tipificações. Então, a consequência natural da análise dos fatos que foram apresentados. Então, na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. E o Nunes Marques, que também teve contrato, o filho dele? Do Daniel Volcado. E nem do Mansur e outras figuras que Ibanez. Na introdução do tópico que fala de indiciamentos, a gente deixa clara a escolha que a gente faz. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master e aponta a necessidade de que o trabalho das autoridades que cuidam disso seja cuidadosamente acompanhado pelo público. Então, na avaliação do senhor, há uma clara prova de que os ministros do Supremo cometeram crimes? Na minha visão, o crime de responsabilidade está comprovado, por isso faço o indiciamento. Não chama a atenção o filho do ministro Nunes Marques também ter contratos milionários com o esquema Master? Se ele tem contratos milionários, é a informação que você tem, mas não chegou à CPI. A CPI chegou uma informação de um pagamento na caixa de R$200 mil, o que não chama atenção isoladamente. A gente faz essa análise cuidadosa de cada pagamento, nós temos pagamentos de valores muito elevados, acima de 540 milhões, se não estou enganado, em um ano. E a gente faz uma separação. Cada pagamento desse, isoladamente analisado, não pode ser configurado, não pode ser denominado como prova de crime. Só isso. Eu preciso de mais fatos. Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, por figuras absolutamente relevantes na República. Mas a CPI não teve essa capacidade de investigação. Agora cabe ao presidente do Congresso. Para aprovar o relatório do senhor? Pois não? O senhor acredita que vai conseguir votos para aprovar? Vamos descobrir isso só no plenário. Relator, caso seja aprovado, o relatório ele é encaminhado à PGR. O relatório que pede o indiciamento do próprio PGR é encaminhado à PGR. Eu gostaria que o senhor avaliasse esse procedimento e qual a expectativa em relação ao indiciamento de fato dessas autoridades. O processamento, investigação e julgamento por crime de responsabilidade se dá aqui no Senado. Ele independe da atuação do PGR. O PGR é fundamental no tocante à apuração de crimes comuns. Isso significa dizer que o cometimento de crime comum por ministro do Supremo Tribunal Federal só vai ser apurado se tiver iniciativa de Paulo Gonet. Pois é, mas pergunta, senador, o seu relatório, ele antecipa o
algo que poderia ocorrer um debate se tivesse a CPI do Márcio, ou você acha que não, são coisas distintas? Não, a gente apenas toca pontos que ficaram muito evidentes nessa apuração. É necessário uma apuração específica com relação ao caso Master, pela sua profunda infiltração no poder público. Isso foi vislumbrado pela CPI. Mas, como eu disse, a gente precisa ter responsabilidade. O ato de indiciamento é um ato de decisão do relator, que vai ser ou não confirmado pelo plenário da comissão, mas ele tem base. Eu tenho que ter indícios veementes que colocam aquela situação acima de uma mera suspeita, de uma mera dúvida. Para a condenação criminal, a prova tem que ser ainda mais robusta. Para a condenação aqui no próprio Senado, por crime de responsabilidade, essa prova já nos basta.